E seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa, o nosso jornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e aqui em São José. E vamos aos destaques desta edição. Contagem regressiva, faltam menos de 100 dias para o Enem e a preparação avança para a reta final. Vamos dar dicas de como estudar e o que priorizar. Outro prazo que está se aproximando é o das eleições. Para reforçar a importância do voto e a segurança do processo eleitoral, fomos conhecer de perto a urna eletrônica criada aqui em São José. Casos de síndromes gripais no Vale aumentam mais de 100% no primeiro semestre. Um dos motivos pode estar na baixa procura pelas vacinas. Câmara concede medalha de mérito legislativo à Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência em São José. Honraria reconhece o trabalho social da instituição. Legislativo retoma as sessões. Vamos te mostrar quais foram os projetos aprovados na primeira reunião do semestre. Comodidade com segurança, também vamos alertar sobre os cuidados na hora de usar as bikes e patinetes compartilhados. Seja muito bem-vindo, está no ar o Semana Legislativa. E agora a gente confere os destaques da sessão realizada na quinta-feira, a primeira deste segundo semestre, que marca o fim do recesso parlamentar. Entre os projetos aprovados durante a 38ª sessão do ano, está a proposta apresentada por 11 parlamentares que autoriza a substituição dos sinais sonoros nas escolas públicas por sinais musicais, com o objetivo de acolher alunos com autismo. Segundo especialistas, determinados sons são incômodos para pessoas com TEA. As outras propostas foram homenagens a moradores falecidos que irão dar nomes a ruas da cidade. Na tribuna, durante o grande expediente, houve debate sobre as condições das ambulâncias e os parquinhos do município. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. E você se vacinou contra a gripe ou Covid este ano? Pois é, muita gente acabou não se imunizando e a resposta está no aumento dos casos de síndromes gripais neste primeiro semestre. No comparativo com o ano passado, as notificações mais que dobraram na nossa região. Já foram mais de 100 mortes. Quanto à cobertura vacinal, aqui em São José, a meta de imunizar 95% do público-alvo passou longe, não chegou a 50%. O Paulo veio até o posto de saúde para atualizar a carteira de vacinação. Desta vez, a dose foi contra a Covid. Já a vacina que protege da gripe, ele tomou logo no início da campanha. Já me adiantei. Vacina não pode atrasar. Pode adiantar, atrasar não. Mas nem todo mundo tem o cuidado com a saúde, como o Paulo. Em São José dos Campos, o número de pessoas vacinadas ainda não atingiu a meta. O objetivo é imunizar 95% do público-alvo, que equivale a 280 mil pessoas. Mas apenas 44,7% deste total se vacinaram. A baixa adesão contribuiu com o aumento de casos da síndrome respiratória aguda grave no Vale do Paraíba. No primeiro semestre desse ano, o número de casos subiu 130% na comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, de janeiro a junho de 2024, 132 casos de síndrome respiratória aguda por influenza foram registrados, com 13 óbitos. Outras 168 pessoas foram infectadas pelo vírus sincial respiratório, que também provocou uma morte. Mas a maior quantidade de ocorrências foi de Covid-19, que somou 5.677 casos e 99 óbitos. O ano passado, em Covid, a gente teve de janeiro a junho 7.100 casos de Covid. Este ano diminuiu para 5.000. Influenza, a gente teve 18 casos ano passado e 20 esse ano. Mas tem uma particularidade. Os casos todos de influenza, assim, a grande maioria, 13 casos, foram em junho. O que nos outros anos eles vão crescendo paulatinamente a partir de maio. Então, abril, maio. Então, pode ser que como agora chegou o inverno, a gente está em inverno, esses casos aumentem mais. Por isso, a gente pede para as pessoas tomarem a vacina. Pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, ressalta que a região sudeste registrou aumento no número de hospitalizações por síndrome respiratória e reforça que a prevenção passa necessariamente pela vacina. Então é importante que todos que são do grupo de risco e também as pessoas elegíveis a tomar essas vacinas, que tomem essas vacinas, E também tem outras medidas, como o uso de máscaras em locais fechados, com menor circulação de ar, a unidade de saúde também, que você acaba ficando mais exposto a esses vírus respiratórios.
E também é importante, caso a pessoa apresente algum sinal, né, de sintoma respiratório, né, de síndrome gripal, que essa pessoa se isole em casa, né, se for possível, claro, para evitar transmitir esse vírus para outras pessoas, principalmente, né, para as pessoas que são do grupo de risco. E caso não seja possível fazer esse isolamento em casa, é importante sair sempre usando máscara. A Eliane sabe da importância de se proteger e fez a parte dela. Aproveitou para tomar a vacina contra a gripe e também outras que estavam atrasadas. Assim, ela afasta o risco da doença. Sempre que eu fico sabendo que tem a vacina da influenza para tomar, eu gosto de estar tomando, anuncio para a família também, a gente sempre toma quando é liberado. Aí eu venho e tomo porque faz parte, é bom se prevenir, né? Todas as vacinas que é liberada, da gripe, eu sempre tomo todas. Covid, minha tá em dia, todas. Ainda na saúde, um estudo recente apontou que mais da metade dos brasileiros está acima do peso e 34% sofrem com obesidade. Só que este número pode aumentar ainda mais nos próximos 20 anos. Segundo as projeções da comunidade médica, o número de obesos no país pode chegar à metade da população até 2044. Sedentarismo e má alimentação estão entre os fatores de risco. Vida cada vez mais apressada e hábitos alimentares em constante mudança. Combinação que sinaliza um futuro preocupante para a saúde. Pesquisa da Fiocruz apontou que em 20 anos, 75% dos adultos brasileiros serão obesos ou terão sobrepeso. Atualmente, 34% da população adulta sofre de obesidade e 22% apresenta sobrepeso. A gente tem todas as questões de sedentarismo, que está aumentando, a questão de diminuir a atividade física, mas o crucial é a questão da alimentação. Então, a gente precisa pensar em termos de um ambiente alimentar, ou seja, onde nós consumimos alimentos, onde nós compramos os alimentos, mas também aquilo que é do sistema alimentar como um todo, que vai influenciar nesse ambiente alimentar, que alimentos são produzidos e como. O estudo aponta ainda fatores socioeconômicos como parte do problema. Educação e renda estão relacionados à vulnerabilidade alimentar e nutricional. Por isso, o pesquisador lembra da necessidade de estratégias que facilitem escolhas saudáveis e reduzam o consumo de ultraprocessados. As populações que são mais influenciadas e que têm maior aumento do consumo de ultraprocessados são justamente as populações mais pobres. Então, por isso é mais crucial ainda essas políticas que são como a reforma tributária, mas somadas a outras políticas de produção, toda a questão de produção da agricultura familiar, produção orgânica, produção agroecológica, amarrada a compras públicas, a mercados públicos, restaurantes populares. Então, tudo isso é um conjunto que deve ser focado, particularmente nesses grupos, que justamente eles são aqueles que estão tendo cada vez menos acesso, que são mais influenciados pela questão do preço dos alimentos. As mudanças econômicas e sociais pelas quais o país passa afetam a nossa relação com a comida. Pode parecer que uma coisa é distante da outra, mas não é não. Uma forma de entender isso é através do Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse documento do Ministério da Saúde traz uma série de recomendações para uma alimentação saudável dentro da realidade do país. O guia aborda questões como o aumento da expectativa de vida e a redução do número de filhos por família como parte das mudanças de comportamento do brasileiro. Fatores que também impactam a forma como entendemos uma vida saudável. Essa endocrinologista explica que nos últimos anos, a nossa relação com a comida está cada vez mais próxima do prazer imediato. Essa questão da sociedade ter amplo acesso aos celulares que acabam facilitando o nosso sistema de recompensa. Então, libera muita dopamina quando a gente olha nas redes sociais, se entretém. E isso acaba que se relaciona também à comida, porque a gente fica menos paciente. Então, você vai comer mais rápido, você precisa comer coisas mais gostosas para liberar mais dopamina, para gostar mais. Então, fica tudo muito rápido e em busca de dopamina fácil e barata, ao invés de sentar um livro, de desfrutar devagar de uma refeição. Vai comendo tudo rápido para conseguir um prazer rápido também. Mas ao contrário do prazer proporcionado pela comida, a solução passa longe de ser imediata. O processo é longo e exige a compreensão do próprio comportamento. E não é só força de vontade, mas ela precisa buscar uma motivação muito forte e persistente que auxilie nesse objetivo. Então, no dia mal que ela está mais ansiosa, se ela tiver uma boa motivação, ela vai
conseguir negar alimentos mais do que outra pessoa que não sabe o porquê que está ali querendo emagrecer. Então, essa motivação interna é muito importante, além de ter a motivação externa do profissional de saúde ajudando também. A Sara encontrou no esporte uma vida mais saudável. As fotos são lembranças de 5 anos atrás, uma realidade que ela mudou com muito esforço. Hoje, a rotina é cansativa. Repetições e repetições de alongamentos e aquecimentos. Depois, muita corrida. São 10 quilômetros por dia, 4 vezes por semana. Tudo para esquecer velhos hábitos. Tudo começou quando eu voltava do trabalho, vi um pessoal correndo na avenida, perto da empresa onde eu trabalho. Aí deu vontade de começar, porque os meus exames de saúde, tudo, eu já estava começando a ficar desregulados, colesterol mais alto, a idade chegando também, então tudo isso acabou me influenciando. Hoje ela exibe orgulhosa as medalhas, símbolos das conquistas esportivas e também pessoais. Mas nada de diminuir o ritmo agora. Depois que encontrou motivação, a Sara não quer perder o prazer de uma vida saudável. Eu quero agora fazer o meu recorde pessoal, depois da maratona, fazer meu recorde pessoal na meia maratona de São José dos Campos, pois é até irônico, mas eu corro melhor em São Paulo do que em São José dos Campos. Então eu quero fazer o meu melhor em São José na meia maratona dessa vez. E um levantamento mostrou que o Brasil registrou recorde histórico no número de demissões por justa causa neste ano. Entre as explicações está a mudança nas relações de trabalho no pós-pandemia. Considerada um tipo grave de desligamento, a justa causa impede que o funcionário tenha acesso aos direitos trabalhistas e só pode ser motivada por casos específicos. As relações entre empregado e empregador não são mais as mesmas. O crescimento das demissões por justa causa revela mudanças recentes nas dinâmicas de trabalho. Número recorde, segundo uma pesquisa nacional. 39.511 casos só em janeiro deste ano. Na comparação com dezembro de 2023, a alta foi de 11,5%. Já em relação a janeiro do ano passado, o aumento foi de 25,6%. Esse advogado trabalhista explica que o resultado pode estar atrelado às condições do mercado nos últimos anos. A pandemia trouxe algumas novas possibilidades, novas ideias aos empregados e empregadores. E essas novas ideias, infelizmente, algumas são contrárias à lei. Muitas pessoas querem trabalhar, receber mais e, por isso, tentam fazer naquele trabalho uma venda incorreta, uma concorrência desleal com a empresa, consegue um serviço extra, vai fazer o serviço extra e não vai trabalhar, abandona o serviço. A demissão por justa causa é aquela que ocorre quando o empregado comete uma falta grave. Os motivos estão previstos na CLT. Nessas situações, a rescisão do contrato de trabalho é imediata e acontece sem o pagamento de verbas rescisórias, como aviso prévio e a multa do FGTS. Existem alguns requisitos para essa demissão. O primeiro deles é o dolo ou a culpa. Se o empregado teve intenção de prejudicar o empregador ou se ele fez aquele ato de forma culposa, ou de negligência, imprudência, imperícia. Exemplo claro é aquele motorista que, dirigindo o carro, usa um celular. Isso é imprudência. Então, ele pode ser demitido nessa situação por justa causa. Quando é por justa causa, você só recebe o saldo de salário, ou seja, aqueles dias que você trabalhou, e férias que estiverem vencidas. O resto, perde-se tudo. Perde-se o 13º proporcional, férias proporcionais e todos aqueles direitos a mais que você teria. O dinamismo do mercado pós-pandemia e os fatores culturais estão entre as principais causas apontadas pela pesquisa para o aumento das demissões por justa causa. Mas o que também chamou a atenção foi a mudança comportamental diante da volta ao trabalho presencial. Condutas como a diminuição da tolerância às exigências e à autoridade, os baixos índices de produtividade e a pouca iniciativa no ambiente presencial são destacados pela pesquisa como determinantes para a decisão das empresas. Esse psicólogo explica que comportamentos considerados comuns no home office podem ser interpretados como insubordinação no trabalho presencial. Sim, a gente tem dentro do home office mudanças que são mudanças comportamentais, né? As pessoas interagem de maneira diferente. Então, o exemplo, né, de fechar a câmera durante uma reunião, ou
mesmo você poder fazer uma gerência melhor do seu tempo. Essas mudanças de comportamento que se acentuaram bastante durante o tempo de home office, elas não se adaptam muito bem ao presencial, né? E aí a gente começa a ter conflitos, né? As diferenças entre gerações também influenciou as relações profissionais. A geração Z, formada pelos nascidos entre 1996 e 2010, chega ao mercado com expectativas diferentes, o que entra em conflito com lideranças ainda sem preparo para gerenciar equipes multigeracionais. Os mais jovens perceberam que não houve um impacto muito grande em produtividade e que eles poderiam sim ter mais qualidade de vida se fizessem uso adequado da tecnologia. E o que acho que a grande maioria sente é que o abandono dessas tecnologias, o abandono dessas facilidades, por exemplo, no home office, em parte não se sustenta do ponto de vista técnico, do ponto de vista até mesmo de produtividade, mas sim por uma dificuldade de outras gerações de fazerem o uso adequado dessas tecnologias. Diante de um cenário tão complexo e em constante mudança, conhecer os próprios direitos pode dar ao funcionário proteção legal e segurança no exercício do trabalho. É importante entender que a justa causa ela é imediata. A partir do momento que o empregado faz algum ato faltoso, grave, ele é demitido no exato momento. Tem que ser imediato. Esse empregado normalmente não vai aceitar essa situação. Então, em média, 90% das pessoas que são desligadas por justa causa entram com uma reclamação trabalhista para reaver os direitos e verificar se aquela justa causa foi justa. No próximo bloco, você confere detalhes da sessão solene, que homenageou a APPD, Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência, com a medalha de mérito legislativo. E Enem está se aproximando, faltam menos de 100 dias. Vamos te ajudar com dicas para se preparar nesta reta final. É daqui a pouco. E o Semana Legislativa está de volta. Uma sessão solene marcou a entrega da Medalha de Mérito Legislativo à APPD, uma associação de São José que trabalha na inclusão de pessoas com deficiência. Com quase 20 anos de atuação na cidade, a APPD se tornou uma referência na fiscalização de políticas públicas e cobranças para a criação de programas sociais. Em reconhecimento ao trabalho social desenvolvido em São José dos Campos, a Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência recebeu da Câmara Municipal a Medalha Mérito Legislativo. Fundada em março de 2006, a entidade atua junto a órgãos governamentais para a criação, execução e fiscalização de políticas públicas que promovam melhorias na qualidade de vida e inclusão da pessoa com deficiência. São projetos de reabilitação, cursos profissionalizantes, suporte jurídico e apoio a modalidades esportivas e recreativas. Entre as ações está a campanha Essa Vaga Não É Sua, que visa orientar a população sobre o uso correto das vagas de estacionamento em locais públicos e privados. Os serviços prestados pela associação já beneficiaram mais de 10 mil famílias no município. A honraria recebida na Câmara reforça a importância da APPD para a cidade. Então, eu venho aqui agradecer a iniciativa, foi lindo, tá? Mas mais do que isso, um despertar. Nós precisamos não esperar somente do poder público, seja ele qual for, em qual esfera, municipal, não é isso só. O poder público tem, sim, uma missão, mas nós, sociedade, temos uma missão maior, que é fazer a diferença. Muito obrigada. E está faltando pouco para o Enem deste ano, menos de 100 dias nessa reta final. Qual a melhor maneira de se preparar para ajudar os futuros universitários do país, hein? A gente foi buscar dicas de especialistas que conhecem bem esse universo da preparação para o Enem, olha só. Há menos de 100 dias para o Enem, os estudantes estão assim, concentrados na aula. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova anual, que é aguardada por quase todos que sonham com uma vaguinha na faculdade. O custo com deslocamento, o custo com inscrição pesa na hora dos alunos selecionarem, montarem o seu cronograma de vestibular. O Enem, ele cerca a possibilidade do aluno ter
a possibilidade de estudar em excelentes universidades através de uma única prova. Então a abrangência é interessante e gerar essa possibilidade, o que antes não existia, é muito justo, né? Traz um equilíbrio aí. E o Enem 2024 bateu o recorde. Foram mais de 5 milhões de inscrições registradas pelo Ministério da Educação e pelo INEP até o dia 14 de junho. É o maior número de estudantes inscritos desde a criação do exame, lá em 1998. O Enem, a gente vem acompanhando há muitos anos, ele criou corpo, ele está competente, né? A banca que monta o Enem, a prova ela é justa, é uma prova boa de fazer, porque o que se cobra no Enem? O conteúdo do ensino médio. Então ela não pode extrapolar, ela não pode fugir disso, e o Enem é justo com relação a isso. Neste ano, as provas serão aplicadas nos dias 13 e 10 de novembro. Com a data ficando cada vez mais próxima, a ansiedade dos alunos aumenta. Essa daí é a Rafaela. Ela sonha com uma vaga no curso de Direito. E essa é a Sofia, que quer fazer arquitetura. As duas estão levando a sério a preparação. Eu acho que é realmente poder ter um cronograma de estudos, sentar, nem que você tire um dia para isso, mas para poder fazer um plano de estudos, né? Toda uma preparação, quanto tempo você vai dormir, tirar o seu tempo para o lazer, assim, e contar com, né, algumas divergências que podem acontecer no caminho para também a ansiedade não tomar conta de você. Meu principal foco é a USP, mas eu também estou muito focada no Enem, porque o Enem também tem a possibilidade de entrar na USP, e o Enem também, apesar disso, oferece muitas vagas para outras federais que são muito boas em arquitetura e que eu considero muito. Estar acostumado com provas desse tipo pode ser um diferencial. Para isso, as duas já fizeram o Enem outras vezes, como treineiras. A primeira vez que eu fiz o Enem, eu estava no primeiro ano, foi em 2021, e eu lembro que eu fiz assim, sabe quando você vai e fala, nossa, que cansaço, não queria estar aqui, mas aí você acaba que percebe, né, conforme foi passando os anos, que isso realmente é bom, porque você acaba chegando no Enem vendo que é só mais uma prova, tipo, óbvio, sempre vai ter pressão, sempre vai ter ansiedade, mas não é o fim do mundo se você não alcançar a nota de corte que você quer, é você estudar mais, se esforçar, ver o que você errou e tentar mais um ano, sabe, mas é sempre acreditar em você. E nessa hora, várias táticas são importantes, cada aluno tem a sua. No meu caso, por exemplo, na primeira prova, no primeiro dia do Enem, eu gosto de abrir, ver o tema da redação e já ir pensando, o repertório que eu vou usar, argumento que eu vou usar, enfim, já vou pensando, até porque às vezes na prova, por ser linguagens e humanas, tem muito texto. E aí você acaba tirando até uma ideia, algum repertório da prova mesmo, isso é muito importante. E depois eu vou fazendo meio que numa ordem que está ali em humanas, porque eu tenho um pouco mais de facilidade ali em humanas e linguagens. Aí no segundo dia, exatas, que eu não gosto tanto, mas não é questão de gostar ou não, você tem que ir bem, você quer passar. É importante lembrar que não existe um segredo, nenhuma fórmula mágica, então a gente vai entendendo com cada aluno como ele funciona, então o que te acalma, o que pode fazer com que no momento de prova você consiga dar uma respirada, relaxar um pouco, retomar ali a concentração, e isso é muito individualizado. E a Laura, orientadora educacional, acompanha de perto a preparação dos alunos. Como o resultado da prova também depende do controle emocional, ela orienta muitos estudantes a fortalecer também o psicológico. Então não adianta ter só o preparo pedagógico ali, no sentido de conteúdo teórico mesmo, mas o aspecto emocional vai interferir, tanto durante a preparação quanto no próprio dia da prova. Então quando a gente vai cuidando disso previamente, a gente tem mais chances de saber como lidar com isso num momento de prova. Não que não vá acontecer, mas se acontecer a gente tem mais estratégias para poder lidar com isso. Quem segue o direcionamento tem chance de conseguir controlar melhor a ansiedade e chegar bem para a prova. A gente acha que cada vez a gente tem que estudar cada vez mais e que agora tem que revisar tudo, mas a gente não pode se desgastar tanto. Então eu estou me programando para ter um bom tempo de descanso, ter uma boa noite de sono. Estou tentando descansar, estou tentando passar um tempo com os meus pais, sair com os amigos. Exercício físico também é algo muito importante. E o Brasil está entre os 10 países com maior número de nascimentos prematuros no mundo, e entre as causas está a pré-eclâmpsia. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2023 foram registrados 7.846 casos de pré-eclâmpsia no país. Como estamos falando de uma condição muitas vezes assintomática, a melhor maneira de garantir a saúde da mãe e do bebê está no pré-natal. A gravidez é um momento mágico na vida de muitas mulheres. Só que esse período de muita expectativa pode ser impactado por um distúrbio conhecido como pré-eclâmpsia. E foi um susto quando a Nayara descobriu o problema. Na semana do nascimento do filho, ela começou a sentir dores fortes e precisou ser internada. Comecei com dores fortíssimas no estômago e a perna direita inchou e dor na nuca, né, por conta da pressão alta. A pré-eclâmpsia é caracterizada pela alta na pressão arterial.
A condição é grave e pode causar sérias complicações na mãe e no bebê. O distúrbio pode afetar mulheres com boas condições de saúde e de pressão, e muitas vezes não há sintomas. O Brasil está entre os 10 países com maior número de nascimentos prematuros no mundo. Entre as causas está a pré-eclâmpsia. Só no ano passado foram mais de 7 mil notificações. Além de afetar órgãos como rim, pulmão e fígado, é uma das principais causas de morte materna no mundo. A pré-eclâmpsia do ponto de vista materno, ela pode evoluir com problema pulmonar, edema agudo de pulmão, pode evoluir com uma insuficiência renal aguda, pode evoluir com uma disfunção hepática, distúrbios de coagulação. Isso vão aumentar o risco na hora do parto, porque essa mulher pode ter problema para coagulação. O sangue não coagula, e aí ela tem uma hemorragia que pode ser muito grave. Para o bebê, também existe um risco de óbito fetal, um risco desse bebê não desenvolver bem, ele é o que a gente chama de crescimento intrauterino restrito, ele não cresce bem. Ainda segundo o obstetra, alguns fatores de risco podem causar a pré-eclâmpsia. São eles: hipertensão, diabetes, obesidade, doenças autoimunes, doença renal crônica, gestação de gêmeos e fertilização in vitro. Mulheres que já tiveram pré-eclâmpsia também têm mais disposição a desenvolver novamente o distúrbio. Esse é um dos principais fatores de risco, principalmente se na gravidez anterior essa pré-eclâmpsia ocorreu numa idade gestacional muito precoce. Então, veja bem, eu tive pré-eclâmpsia, estava de 7 meses. Nossa, isso aí é um fator de risco importante. Um dos sinais de alerta é a pressão alta, mas o diagnóstico varia de mulher para mulher. Dor na região do estômago e do fígado, náuseas, vômitos, todos esses sintomas podem ser sinais de alarme. E mais um outro, que é diminuição da movimentação do bebê. Então, para uma mulher que está acompanhando o seu pré-natal, que está grávida, se aparecer qualquer um desses sintomas, qual que é a regra? Procurar um hospital imediatamente. Sem qualquer sintoma nem fatores de risco, a Maria desenvolveu a pré-eclâmpsia no final da gravidez. Foram vários dias internada no hospital após uma convulsão. Acordei com uma bela dor de cabeça e tomei Novalgina, passou um tempo, tomei dipirona e fui deitar. Aí quando eu levantei já não estava tendo convulsões. Fui direto para a emergência, fizeram a cesárea de emergência para poder me tratar, que eles falaram que grávida eles não podiam me tratar. E eu consegui conhecer meu filho só depois de 6 dias. Para que casos como o da Maria e da Nayara, que conhecemos no início da reportagem, sejam cada vez menores, o acompanhamento médico é imprescindível. Fazer o pré-natal é fundamental em toda a gestação e é mais uma garantia para manter a saúde da mãe e do bebê durante a gravidez. Leve a sério. Se você é profissional de saúde, valorize a queixa da mulher. Valorize as hipertensões, mesmo que leves e assintomáticas. Isso significa, às vezes, essa mulher precisa ser observada. Tem que fazer exame de sangue, às vezes precisa de um ultrassom para avaliar se está tudo bem com esse bebê. E ela precisa, principalmente, de ser reavaliada. E a tecnologia alterou mesmo alguns paradigmas das nossas relações pessoais. Um dos grandes impactos está nas relações à distância. Esse distanciamento também é sinal de solidão para muitas pessoas. E um estudo internacional apontou que 25% das pessoas no mundo se sentem sozinhas. E até o mercado se moldou a essa realidade, o que os especialistas chamam de economia da solidão. 10 horas. Esse é o tempo que o Figueiredo passa na barbearia todos os dias. Entre um corte de cabelo e outro, fica sozinho por aqui. Assim, aprendeu a valorizar o tempo livre, seja organizando o espaço ou então com uma boa leitura. É o que ele chama de solitude, uma solidão por escolha, que abre espaço para reflexão e autoconhecimento. Esse tempo eu costumo usar ele para crescimento pessoal mesmo, para adquirir novos conhecimentos de coisas que são interessantes para mim, até mesmo analisar coisas que, de repente, vêm acontecendo durante o dia, tipo atitudes que a gente tem. A rotina do Figueiredo vai de encontro a uma prática social cada vez mais comum, a preferência por passar o tempo sozinho. Acho que é uma parada mesmo direcionada para a minha vida, porque tem muitas coisas que eu aprecio fazer e são coisas que não tenham companhias, mas são coisas que são só pra gente.
Eu gosto muito de andar de moto, de viajar. E querendo ou não querendo, quando a gente está na estrada andando de moto, cara, é só a gente, só o vento, só os nossos pensamentos ali dentro do capacete. Dados do Instituto Gallup e Meta mostram que 24% da população mundial se declara muito ou razoavelmente sozinha. O número corresponde a cerca de 1 bilhão de pessoas. E poderia ser ainda maior, já que a China não entrou na pesquisa. No Brasil, 15% dos entrevistados se dizem solitários. E quem está de olho nesse comportamento é a indústria. O chamado mercado da solidão se refere aos produtos e serviços oferecidos especialmente para esse público. No caso das viagens compartilhadas por aplicativo, por exemplo, ela já pode ser solicitada sem que haja nenhuma conversa. O motorista é avisado pelo próprio aplicativo de que a viagem deve ocorrer em silêncio. Nos supermercados, por exemplo, isso fica ainda mais evidente. Ficou mais fácil encontrar produtos em pequenas quantidades ou em porções individuais. Melhor ainda se estiver pronto para o consumo. Tem também os congelados. Esse psicólogo explica que esse mundo de facilidades requer cuidado. Ele alerta que a solidão pode trazer ainda mais desafios para a vida em sociedade. Se eu não crio repertório, habilidades necessárias para me relacionar, saber como me relacionar vai se transformar em um desafio muito grande. Vai se transformar talvez num problema. Com isso, eu tenho a tendência de ir me afastando cada vez mais dessas relações e produzindo mais essa solidão. Ao mesmo tempo, para o mercado e para a economia, eles estão vendo uma baita de uma oportunidade, né? Porque essas pessoas vão trazer um padrão de consumo, que eles já estão fazendo essa leitura, e tanto que as pesquisas já estão aí bombando a respeito de como tratar os solitários, né? E esse lado positivo para a economia também pode esconder um problema social. Uma pesquisa da Universidade de Londres mostrou que 1 em cada 3 pessoas se sente solitária diariamente. Já 1 a cada 5 millennials, pessoas que nasceram entre 1980 e 2000, alegam não ter amigos. E pode parecer estranho para nós brasileiros, mas no Japão existe até um aplicativo para alugar um amigo. A gente precisa passar pelo desconforto da relação. O desconforto de estar numa situação que a gente não sabe direito lidar. Se a gente tem só essas relações, por exemplo, por redes sociais, é muito distante do que é real. Então você vai ter um prejuízo muito grande. Então eu não acredito num curto espaço de tempo isso mudando. Muito pelo contrário, eu acho que vai fortalecer cada vez mais esse espaço solitário. Por isso é importante entender a função dessa necessidade de estar sozinho. A partir do conhecimento dos próprios anseios, é possível desenvolver um estilo de vida mais saudável e equilibrado. A pessoa pode se perguntar: qual é a função da minha solidão? Eu estou fugindo de quê? Eu estou me esquivando de quê? Eu estou com dificuldade de quê? Eu não estou dizendo que a pessoa solitária precisa ser a pessoa mais extrovertida e sociável do mundo, de maneira nenhuma. Nós todos somos peculiares nas nossas características biológicas e de história de vida. Só que, de novo, como somos seres sociáveis, é importante nós questionarmos quando a gente se sente muito solitário ou quando a gente se coloca nessa condição de muita solidão. Qual motivo está levando a isso? E, posteriormente, se a coisa começar a ficar um pouco mais complexa, procurar ajuda. Procurar um psicólogo, procurar um terapeuta, para tentar entender esse comportamento. E você, como muitos joseenses, tem usado as bicicletas e patinetes compartilhados disponíveis na cidade? Se sim, a gente vai reforçar no próximo bloco os cuidados para você manter a sua segurança. Alguns cuidados são essenciais, viu? Ainda vamos passear pela história da urna eletrônica para te mostrar que este sistema, que tem quase 30 anos, continua seguro e confiável. A gente volta já. E voltamos com Semana Legislativa. E as bicicletas e patinetes compartilhados têm caído no gosto da população. Tem muita gente aproveitando as novidades para agilizar o trajeto para o trabalho ou então por diversão e lazer. Seja qual for a opção, uma coisa é certa: segurança. A gente sabe que acidentes acontecem, então é bom seguir algumas orientações quando for pedalar ou usar o patinete.
Com a chegada dos patinetes e bicicletas, a mobilidade em São José dos Campos ganhou uma nova cara. Em vários pontos da cidade, estações como essas são um convite para aproveitar as opções de transporte. São mais de 750 bicicletas e 250 patinetes disponíveis. Nesta praça, a novidade virou a atração da criançada. Uma alegria, porque eu sou a vozinha deles, eles estão de férias, estão na última semana e eu vim trazer eles para ter um lazer bem gostoso, bem legal, e eles estão achando uma aventura. Basta um aplicativo no celular para desbloquear os patinetes e as bicicletas. No caso das bikes, o valor da tarifa é de R$ 2,50 por 30 minutos. Já o patinete custa 25 centavos por minuto de utilização. A facilidade que esses equipamentos trouxeram para o nosso dia a dia é grande. É rápido, prático e ainda faz bem para o meio ambiente. Mesmo sendo fácil de usar, o cuidado com possíveis acidentes não deve ser deixado de lado. Por isso, é preciso respeitar as regras de trânsito, como andar sempre nas ciclofaixas e usar equipamentos de proteção. Um problema que pode ter consequências graves é o desrespeito aos limites de velocidade. O patinete, por exemplo, em ciclovias só podem trafegar a 20 km por hora. Já em parques e calçadas, o limite é de, no máximo, 10 km por hora. Os acidentes mais comuns são tanto de queda, a pessoa sozinha mesmo, ou até mesmo por não estar na ciclovia ou fazer uma conversão ali, dar de frente com um outro automóvel ou uma motocicleta. E aí gera o acidente de trânsito e acaba sendo uma vítima ali, né? Ainda segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, quando se trata das crianças, todo cuidado é pouco. Os principais casos de ocorrências são quedas e atropelamentos, o que levanta um alerta para os pais. É importante que os pais estejam sempre atentos às crianças, né? Nunca deixar essa criança ir muito longe, ficar sozinha, tanto com o patinete quanto com a bicicleta. Porque a criança ela não tem muito uma noção do trânsito também, não tem essa atenção. Além do que as crianças muitas vezes tentam andar em alta velocidade. E aí quer pegar uma descida e não fica atento ao freio e pode sofrer um acidente mais grave. Mas se engana quem pensa que as crianças não sabem dos riscos. A Júlia, por exemplo, mora perto desta praça e sabe como se proteger. Ela segue as regras para nada atrapalhar a brincadeira. Tem que ficar de olho nas pessoas, nos outros patinetes, nas bicicletas, para não bater. Não ir muito rápido assim nas curvas, para não cair. Não ir na rua. Com cuidado e responsabilidade, todos podem aproveitar os benefícios destes novos meios de transporte e contribuir com um trânsito mais seguro e sustentável. Seguindo todas as regrinhas, a Amora só quer aproveitar a diversão. É muito legal. E quem nunca ouviu aquela frase, só mais um cafezinho? Pois é, o café faz parte da dieta da maioria dos brasileiros e para alguns é uma verdadeira paixão. Ele tem vários benefícios, mas abusar da dose pode prejudicar a nossa saúde. Estudos apontam que o consumo excessivo pode causar arritmia, agitação, insônia e até mesmo se tornar um vício. Seja pela manhã, na parte da tarde ou em qualquer momento do dia, o café está presente na vida de milhões de brasileiros. Por isso é a segunda bebida mais consumida do país, ficando atrás apenas da água. Mas há um composto no café que deve receber a atenção dos consumidores, a cafeína. É essa substância que dá aquela ajudinha a manter a disposição. A cafeína é uma droga estimulante, né? E tudo que estimula, ele pode se tornar um vício, né? Ele deprime. Então, a cafeína em si, ela passa por duas fases no nosso organismo. A excitação temporária e a exaustão. A exaustão pode causar uma paralisia mental e até mesmo muscular. A cafeína, ela, na verdade, ela engana também, né? Ela faz você despertar. Então, ela faz você notar situações mais detalhistas. Tradicional, extra forte, solúvel, em cápsulas, são várias opções. E a cafeína está presente em todas. Tem o descafeinado, mas se engana quem pensa que é uma opção melhor. O processo da descafeinização acontece devido ao uso de solvente, que é o acetato de etila. Então, para tirar realmente a cafeína do café, precisa desse solvente. E solvente é um composto químico, né? Então, ao longo do tempo também não seria ideal. O melhor café é o clássico, né? O filtrado coado. Embora ele contenha mais cafeína, ele é mais puro. Cada organismo tem uma quantidade máxima de café recomendada.
mas em média o limite é de 2 xícaras ao dia, e no máximo até às 6 horas da tarde, para não atrapalhar o sono. Porque após isso pode até desregular o ciclo circadiano, né, que é as fases do sono. E o sono em si, ele é muito bom, né, para regular o metabolismo, para hipertrofia, até mesmo para emagrecimento. Para quem gosta dos efeitos que a cafeína traz, como se manter acordado com mais facilidade ou ter um pouco mais de energia, outra opção são os energéticos. Procurados principalmente pelo público mais jovem, esses caras aqui também têm cafeína. E assim como o café, também precisam ser consumidos com moderação. O problema do energético é que ele assimila, né? Ele junta tanto a taurina quanto a cafeína, açúcar, que é super inflamatório, água gaseificada, então acaba não sendo ideal, até mesmo pior do que a cafeína. Então é um termogênico pior em relação à saúde em si. É comum que os energéticos sejam misturados com bebidas alcoólicas, o que pode ser prejudicial para a saúde também. Quem tem algum tipo de problema cardíaco deve evitá-lo. O corpo pode apresentar alguns sintomas após o consumo de energético, que podem ser sinais de que algo está errado. Se você está tendo palpitação, foi lá, botou a mão no pulso, botou a mão no pescoço, está vendo que está muito rápido, você conta em 1 minuto mais de 100, mais de 120, você está tendo um efeito adverso aí. Uma tontura, um mal-estar, a mão fria, pegajosa, alteração de consciência, você começa a ter a vista um pouquinho turva, sabe que está tendo um efeito adverso que pode estar associado a uma taquiarritmia, que é uma das coisas mais frequentes associada à cafeína. Fato é que, independente de café ou energético, a cafeína pode ser consumida, mas evitada em grande quantidade. A palavra certa para os dois é moderação. A gente preconiza de 1 a 3 miligramas por quilo dia de café. Então, eu disse no primeiro momento que o café expresso já vai dar em umas 100 miligramas de cafeína. Então, se você toma 3, 4 xícaras de café, se você tem 70 quilos aí, o máximo vai ser 210 miligramas. Então, 3, 4 xícaras já está acima da dose diária. Só que isso tem que ser individualizado para cada pessoa. Se você não tem nenhuma comorbidade, faz exercício físico, tem um sono correto, as suas chances de ter um efeito adverso, um evento adverso, vão ser menores. Mas se você não faz nada disso, toma uma dose muito maior do que essa que eu falei, ou se você toma com uma frequência muito grande, a sua chance de ter evento cardiovascular, de ter um infarto, de ter uma arritmia, de ter uma pressão aumentada é muito grande. E voltando ao cafezinho, me diz aí, você costuma usar copos de plástico para tomar café ou então outra bebida quente como chás? Se sim, atenção! Um estudo da Universidade Estadual de Londrina mostrou que o calor do líquido pode liberar uma substância tóxica conhecida como bisfenol. A gente te mostra na reportagem. Esse copo é companheiro de quem toma um cafezinho rápido fora de casa. Mas no intervalo do trabalho ou na sala de espera, o problema é o mesmo. Os copos descartáveis feitos de plástico apresentam riscos à saúde, especialmente quando são aquecidos. E foi exatamente por esse motivo que a Priscila abandonou o uso. Como a gente vai estudando, entendendo do que se trata, né, a questão do uso dos plásticos, eu entendi também que existia uma toxicidade ao usar o copo para tomar o café, porque com a temperatura quente do café, o plástico solta alguns elementos que não são bons para a saúde. E a Priscila está certa. Uma pesquisa da Universidade Estadual de Londrina mostrou que o plástico em contato com café ou outro líquido quente pode liberar substâncias como o bisfenol A, uma toxina que não deve ser ingerida. O bisfenol é uma substância prejudicial porque ele se assemelha muito a moléculas do nosso organismo que estão relacionados ao sistema endócrino. Por exemplo, um dos hormônios que circula no nosso corpo, que é a progesterona, o nosso corpo, quando você ingerir bisfenol A proveniente de alguma fonte, o corpo humano ele acaba confundindo. Isso não é nada bom. Porque hormônios são substâncias que têm baixíssima quantidade no nosso corpo. Qualquer alteração nesses níveis apresentam alterações que podem ser perigosas e podem ser tóxicas. Quando liberado pelo calor, o bisfenol A é absorvido pelo corpo ao bebermos o líquido.
No organismo, a substância se torna um disruptor endócrino, interfere em funções da tireoide, prejudica a fertilidade e pode até causar câncer. E quando ele se liga em receptores de estrogênio que a gente tem no nosso corpo todo, por exemplo, na tireoide, ou no homem tem na próstata, ou na mulher tem na mama, ou nos órgãos ginecológicos, pode acontecer de se formar o câncer. Para crianças gestantes e mulheres tentando engravidar, a ingestão do bisfenol é ainda mais arriscada. A criança está no seu desenvolvimento cognitivo, seu desenvolvimento hormonal, então a gente deve cuidar principalmente nas mamadeiras. Madeira de plástico só se for bisfenol free. Os brinquedos que as crianças brincam também não deve ter o bisfenol pelo contato direto com as mãos. Uma alternativa para evitar a ingestão da substância são os utensílios fabricados com outros materiais, chamados inertes. Nesses casos, o material, ao receber um líquido quente, por exemplo, não reage e não libera substâncias. Além de ser benéfica para a saúde, a substituição ainda reduz a poluição ambiental. Utilize vidro. O vidro é um material reciclável, ele é extremamente inerte, no sentido de que ele não vai liberar substâncias perigosas em contato com calor para os alimentos. Então, esse é o recipiente ideal da parte de meio ambiente. O fato é que, se a gente pegar o copinho de café, ele é fabricado, e aí você usa só por poucos segundos ou poucos minutos, depois descarta, E esse material precisa ter o descarte correto, por exemplo, para esse material em se degradando não chegar, por exemplo, aos rios, oceanos, que isso já está causando um problema que já é conhecido, que esses materiais plásticos eles acabam sendo fragmentados em pedaços menores, gerando o chamado microplástico. E esse microplástico, e se moído em maior quantidade e as partículas ficarem menores, acabam gerando nanoplástico. Esses materiais já estão sendo encontrados no nosso sangue, leite materno. Usar os copos plásticos descartáveis é um costume, mas conscientização e pequenas mudanças diárias podem fazer a diferença. A Priscila dá algumas dicas para quem pensa em substituí-los. É só lembrar que o plástico demora até 400, 500 anos para se decompor. Então, será que vale a pena? Será que não vale a pena a gente aderir a algumas práticas? Levar sua garrafinha ou levar uma caneca, adotar uma caneca, um copinho retornável para tomar o seu cafezinho. Então, são pequenas coisas e simples, que a gente pode aderir à nossa rotina para realmente contribuir para a sustentabilidade. A partir deste mês, com o fim do prazo para as convenções partidárias, nós vamos conhecer oficialmente todos os candidatos para as eleições municipais. Aí é pesquisar as propostas para decidir o seu voto. E o Brasil é exemplo para o mundo quando falamos no processo de votação. Desde 1996, a urna eletrônica, criada aqui em São José, substituiu o modelo de papel e todo o nosso sistema conta com o apoio da tecnologia. Já são 28 anos de operação desse sistema que provou que é seguro e confiável. De 2 em 2 anos, os brasileiros e as urnas eletrônicas se encontram para que a democracia seja colocada em prática. Há quase 3 décadas, elas são peças fundamentais para as nossas eleições nacionais e municipais. Isso começou com o Código Eleitoral de 32, que é o código que institui a justiça eleitoral no Brasil. Lá já estava previsto a utilização de máquinas de votar. Não dizia o que exatamente, mas era uma coisa que em 1932 não tinha muito equipamento, muita tecnologia para se desenvolver algo do tipo. Então, o ministro Veloso, quando ele assume o TSE, ele convoca uma equipe e diz: precisamos criar uma máquina de votar, porque precisamos eliminar a mão humana do processo de votação, de contagem de votos, porque é onde acontecem os erros e que pode acontecer uma manipulação. A primeira eleição que contou com as urnas eletrônicas foram em 1996. Elas eram assim, parecidas com a de hoje, mas já passaram por muitas atualizações. 4 joseenses ajudaram na criação da urna eletrônica lá no início dos anos 90. Entre eles, o engenheiro do ITA, Oswaldo Imamura. Ele foi um dos responsáveis pela elaboração das camadas de proteção que garantem o sigilo dos dados. Ela foi construída de tal maneira,
que nenhuma parte, nenhum módulo de segurança pudesse quebrar a segurança do outro módulo, né? Cada módulo fosse estanque, cuidasse da sua segurança, né? Da sua contribuição na área de segurança como um todo, né? E ficasse isolado, né? Isso para que a gente pudesse garantir que mesmo que né, esse módulo fosse totalmente um módulo comercial, né, comprado no mercado, né, que não pudesse vir com alguma instabilidade, né, ou insegurança que talvez a empresa não tivesse corrigido, né. Para a criação foram ouvidos vários especialistas, tudo para garantir que o sistema fosse intuitivo e acessível a todos. Por exemplo, a urna eletrônica possui números, o que facilita o entendimento de pessoas com pouca alfabetização. Também tem legendas em braille para deficientes visuais e vídeo em libras. A Fernanda escreveu um livro sobre a história da urna eletrônica e como ela se popularizou no país. Foram muitas entrevistas para apurar todo o processo de criação e as funcionalidades. O direito de uso da obra foi cedido ao Tribunal Superior Eleitoral e hoje qualquer pessoa pode ter acesso ao material que atesta a segurança das urnas. Ela não só acabou com a fraude eleitoral, porque as urnas em papel às vezes chegavam já com votos dentro, tinha muitas formas de manipulação de voto, ou a pessoa errava na hora de contar, porque você pode errar, tá sujeito a erro, né? As pessoas ficam cansadas. Então, a urna ela facilitou, deixou mais rápido todo o processo, tirou aquela ansiedade das pessoas de saberem quem que é o candidato que vai vencer a eleição. Quanto aos votos, não é possível alterá-los. São várias camadas de proteção que garantem que o sistema não possa ser invadido. O nosso recurso de segurança, assim, é quando for detectado alguma situação de instabilidade na área de segurança, a urna congela todo o sistema, então ela não deixa o mesário continuar as eleições na sua sessão eleitoral. Sem contar que o equipamento não tem acesso à internet, processo que pode ser fiscalizado de perto por qualquer cidadão. É feito no dia da eleição, que as urnas já estão todas prontas, todas distribuídas pelas escolas, nos locais de votação. É feito um sorteio, eles retiram a urna do local de votação e levam para a sede do TRE. E lá eles fazem uma eleição simulada. Eles vão votando na urna e num computador. E isso tudo é transmitido ao vivo pelo YouTube, pelo canal dos TRS. Passados 28 anos da criação, com atualizações aqui ou ali, as urnas continuam exercendo o papel de garantir a democracia. Um sistema confiável que atravessa gerações, provando que a tecnologia pode ser uma aliada do processo eleitoral. É um sistema que já foi testado, né? Não só aqui no Brasil, como em outros países. A própria UAB já adotou a urna eletrônica como meio de votação, né? Adotou em seu processo de eleição. Todo ano ela está sendo atualizada e cada vez que ela é atualizada, eles inserem mais mecanismos de segurança e mais acessibilidade à urna eletrônica. A urna eletrônica ela foi criada para que fosse eleito o candidato mais votado, porque isso não era uma coisa que acontecia quando se tinha voto em papel. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o nosso programa, é só acessar a nossa página no YouTube, o @TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram e no Facebook. Então, segue a gente e se inscreva nos nossos canais pelo @TV Câmara SJC. Um bom fim de semana para você. Até mais!